Oi gente, meu nome é Letícia e eu sou professora de Geografia e nessa nossa primeira aula nós vamos falar sobre as 4 fases do capitalismo, então fiquem todos ligados porque a gente já vai começar. A primeira fase do capitalismo é intitulada de capitalismo comercial e ela tem início ali no final do século XV e vai se estender até o início do século XVIII e tem como sua principal característica a expansão marítima das potências europeias. Na época, é importante ressaltar que nós vamos ter como alguma das potências europeias a Inglaterra, a França, Portugal e também a Espanha, que, como a gente sabe, vão desempenhar um importante papel aqui no nosso continente, o continente americano, mas para além disso, também em outros continentes, o asiático e o africano, onde eles vão praticar o colonialismo, onde eles vão praticar essa partilha e também a exploração comercial e de recursos desses lugares. Um importante fato a ser citado é que essa primeira fase do capitalismo ficou conhecida como o auge da Revolução Comercial, pois foi nela que houve a mundialização do comércio. E é nesse cenário que vai vigorar o mercantilismo, uma doutrina que surge com os estados absolutistas e que vai prever o protecionismo e a intervenção estatal na economia. Um dos seus principais objetivos era o fortalecimento do Estado, assim como também o aumento da riqueza nacional por meio do acúmulo de metais preciosos, que naquela época os metais mais preciosos, eram o ouro e a prata. A segunda fase do capitalismo ficou conhecida como capitalismo industrial, pois é nela que vai surgir um processo muito importante que foi a primeira Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, ela foi marcada pelo aperfeiçoamento da máquina a vapor e também pelo surgimento de indústrias como a indústria têxtil, a indústria siderúrgica e também a indústria naval. É importante a gente ressaltar que naquele período o carvão mineral ele foi tido como uma das maiores fontes de energia. A gente também vai ter como um fato muito importante a disseminação do trabalho assalariado, que era uma novidade, porque a mão de obra na fase capitalista anterior até então era mão de obra escrava. Para além disso, a gente também vai ter uma maior interiorização, uma maior ocupação do continente africano. É importante a gente ressaltar que com essa maior interiorização, as potências europeias elas vão começar a dominar e a colonizar novos países que estão localizados nesse continente, e também não é porque vai haver a disseminação do trabalho assalariado que não vai haver mais a escravidão, que não vai haver o trabalho escravo, muito pelo contrário, ele ainda vai persistir como ele persiste até hoje, mas é nesse momento que vai surgir essa nova forma de trabalho, que é o trabalho assalariado. Nesse processo também vai surgir o início da independência de algumas colônias americanas, como os Estados Unidos, que teve a sua independência lá em 1776. Durante esse período vai surgir uma doutrina que ficou conhecida como liberalismo, e ao contrário da doutrina anterior, ela não vai mais pregar um Estado com uma forte intervenção na economia, muito pelo contrário, eles vão pregar um Estado mínimo que não vai interferir na economia, que vai dar maior liberdade para a indústria e para os comerciantes. E na fase anterior, o que era primordial para o fortalecimento de uma nação? Era a acumulação primitiva do quê? Do capital por meio de metais preciosos. Aqui, essa acumulação primitiva, esse fortalecimento, esse enriquecimento de um Estado, de uma nação, ela vai ser por meio da indústria. E aí a gente vai ter um grande pensador que é conhecido até hoje, um dos maiores nomes do pensamento liberal, que é o Adam Smith. Nesse cenário, novas potências vão emergir, como a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, que anteriormente era uma colônia da Inglaterra. A gente vai ter a França ainda como um nome muito forte. A gente vai ter também o Japão e a Alemanha. É importante sempre ressaltando essas potências, de acordo com cada cenário, porque mais futuramente, especificamente na próxima fase do capitalismo, nós vamos ter alguns acontecimentos muito marcantes que foram a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. A terceira fase do capitalismo, que ficou conhecido como capitalismo financeiro, ela foi muito importante tanto para o nosso estudo geográfico quanto para a história do mundo como um todo, porque foi nela que houve acontecimentos muito marcantes,
como o imperialismo, como a Primeira, como a Segunda Guerra Mundial, que são coisas que refletem até hoje. O imperialismo, por exemplo, ele aconteceu, né, com a desculpa de se levar uma missão civilizatória para lugares mais atrasados, como o continente africano, e aí lá no Congresso de Berlim de 1884, algumas potências, dentre elas a Bélgica, os Estados Unidos, a Inglaterra, eles se dividiram, né, o continente africano. E aí é muito interessante que nessa partilha eles fizeram uma redefinição, né, dos limites do continente. Então, povos que ficavam em diferentes espaços, em diferentes territórios, eles acabaram sendo colocados por uma questão até mesmo estratégica dentro de um mesmo território, dentro de um mesmo estado, dentro de um mesmo país. Por quê? Porque se esses povos ficassem lutando entre si, eles iam se enfraquecer e não iam se unir e lutar contra os seus próprios colonizadores. Então essa foi uma estratégia usada e que reflete hoje no continente africano para a gente ter tanto conflito, para a gente ter tantos problemas sociais, tantos problemas em relação à religião. Existem muitos conflitos que são causados pela questão da religião, da cultura, que acabam se confrontando dentro de um mesmo território. É importante também ressaltar que nesse período ocorreu a segunda Revolução Industrial, e essa Revolução Industrial, a fonte principal de energia já não era mais o carvão mineral, já virou o quê? O petróleo. Então houve uma expansão dessa Revolução Industrial e mais países começaram a se sofisticar industrialmente. Foi quando as indústrias petroquímicas e as automobilísticas elas começaram a se inserir no cenário mundial, e foi também quando houve a Primeira Guerra Mundial, a crise de 29 e também a Segunda Guerra Mundial. Nesse período vai surgir uma doutrina que ficou conhecida como keynesianismo, porque um dos seus principais fundadores é o John Keynes, e ela vai ser totalmente contra o pensamento clássico liberal sobre essa natural estabilidade do mercado, né? E vai defender a intervenção estatal para que não haja mais crises de superprodução como houve lá em 1929, que acabou gerando toda uma crise mundial, afetou muitas pessoas, muitas bolsas de valores, culminou num processo de suicídio em massa, essencialmente nos Estados Unidos, enfim, que foi muito maléfico. E ele vai dizer que o Estado ele vai ter que aumentar os seus gastos públicos com o quê? Com investimento, por exemplo, obras públicas para poder gerar empregos. Então, o Estado ele vai ser muito importante para poder fortalecer a economia de uma nação. A última fase do capitalismo é a do capitalismo informacional. Recebe esse nome porque um fenômeno muito importante ocorreu nesse período, que foi a Terceira Revolução Industrial, também conhecida como Revolução Técnico-Científico-Informacional, e ela fez surgir novas indústrias, né, o que a gente vai chamar de indústrias inovadoras, mas voltadas para os setores da informática, da robótica, das telecomunicações e da biotecnologia. É importante ressaltar que nesse cenário vão se expandir as multinacionais ou transnacionais. O que são as multinacionais ou transnacionais? Vão ser empresas com sede em determinado país, mas que vão ter filiais em outros países, como por exemplo o McDonald's, que é originário dos Estados Unidos, né? Tem a sua sede lá, mas vai ter filiais em países como o Brasil, a Índia, que não come carne, mas aí eles vão se adaptando, né, às culturas dos diferentes países. E é importante também ressaltar que nesse período outras potências vão surgindo. Uma dessas potências é o Brasil, é a China, é a Rússia e a Índia, que ficaram conhecidas como potências emergentes, exatamente porque começaram a se industrializar e investir mais nesses setores técnicos científicos. A Índia é um excelente exemplo, né, de país que investiu nesse setor das telecomunicações, e com isso ele começou a o quê? A se elevar economicamente. Para finalizar, nós vamos falar sobre o neoliberalismo, que foi a doutrina que vigorou durante essa quarta fase do capitalismo, o capitalismo informacional, e ela buscava, né, aplicar os princípios
liberais clássicos com algumas modificações. No caso, eles acreditavam que a intervenção do Estado era necessária, diferentemente dos liberais, que não previam essa intervenção do Estado porque acreditavam que o mercado ele iria se estabilizar automaticamente. Mas para os neoliberais, o Estado ele deveria sim intervir na economia, mas de quê? De forma mínima. É daí que surge essa expressão conhecida como Estado mínimo, onde ele vai servir só para regular e assegurar o quê? O livre mercado e também para assegurar a estabilidade monetária. É importante ressaltar que para os neoliberais deveria haver o quê? A livre circulação, deveria haver a abertura econômica e financeira dos países, além do que? Da privatização das empresas estatais. Gente, essa foi a nossa primeira aula e eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, de compartilhar com os amigos e também de se inscrever no canal. Se vocês tiverem alguma perguntinha, vocês podem colocar nos comentários e aí eu vou responder pra vocês, tá bom? Até a próxima!